Olá, você, meu amigo, minha amiga, que está aí participando dos 10 dias de oração. Chegamos no dia 8, 29 de fevereiro, no qual hoje nós vamos estudar sobre o último convite para vencer. Começamos falando sobre Apocalipse 18, versículo 4, que diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. A reflexão de hoje, começa falando sobre Nikita, que seria o primeiro-ministro da extinta União Soviética, Ele estava fazendo um discurso em uma certa oportunidade e nesse discurso ele estava falando sobre o excesso de violência, que tinha acontecido durante a era de Stalin, o seu antecessor. E enquanto ele discursava, uma pessoa da plateia, então, mandou um bilhetinho, para ele lá na frente, perguntando: o que o senhor estava fazendo quando Stalin ele cometeu essas atrocidades? E ele, imediatamente, obviamente, irado e furioso, ele disse o seguinte: eu darei 1 minuto para que a pessoa que escreveu esse bilhete, ela se apresente. E, obviamente, ninguém se apresentou na plateia, Ficou ali um grande silêncio. E então ele respondeu: bom, eu estava fazendo exatamente o que essa pessoa, que não se manifestou estava fazendo. Eu estava, com medo de ser marcado e de me posicionar e, infelizmente, sofrer as sanções para isso. Irmãos, o que nós podemos aprender sobre isso? Nós estamos vivendo num momento em que Deus pede para que nós nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. E essa verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, vai na contramão, do mundo, vai na contramão do que as pessoas acreditam, do que as pessoas querem. Mas, independente disso, nós somos convidados, a nos posicionarmos através, do Evangelho, a favor do Evangelho. E esse tema é muito importante porque ele começa falando sobre a proclamação do Evangelho ao mundo, Nós deveríamos estar animados que a nossa era é uma era em que nós podemos adentrar lugares que nós nunca, na história da humanidade, conseguimos adentrar, a casa das pessoas, o celular das pessoas, através, de muitas mensagens que nós podemos divulgar, as redes sociais, locais do mundo de difícil acesso que hoje, em poucas horas você consegue estar presente em outros locais do mundo ou até mesmo virtualmente. Eu estou aqui nesse momento no meu trabalho, mas não sei quantas pessoas serão alcançadas por meio dessa fala, não é mesmo? Nós deveríamos estar animados com essa notícia. E a Bíblia fala, que ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Ou seja, nem todos aceitarão, mas todos precisarão ter ciência dessa verdade, não é mesmo? E aqui fala, o grande conflito, página 503, um livro que nós estamos aí, distribuindo nos últimos anos, fala que o decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão. Ou seja, nós, vamos dar a oportunidade. Quando nós pregamos, irmãos, nós damos a oportunidade para que as pessoas elas possam ter consciência da verdade e elas possam tomar a sua decisão através do seu livre-arbítrio. Aqui a gente tem alguns motivos de oração, nós estamos orando essa semana por alguns amigos, tenho certeza que você está aí com alguma listinha de oração, não só pedidos pessoais, mas como pedidos também de oração intercessória, mas alguns motivos de oração que nós devemos ter hoje é que nós precisamos despertar da letargia espiritual para o derramamento da chuva serôdia. Esse reavivamento, é claro que vai acontecer como igreja, mas ele também precisa acontecer de forma pessoal. Nós também precisamos orar pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem hoje no Oriente Médio, no norte da África, ou em grandes áreas urbanas. É o grande desafio da nossa igreja, janela 1040. Nós precisamos interceder, irmãos. Se você tem pressa de ir para o céu, você precisa interceder. E também nós precisamos interceder por pelo menos 5 amigos, de preferência, amigos descrentes, amigos nos quais nós gostaríamos de alcançar. Bom,
Nós também falamos aqui sobre a consagração e a ação. Irmãos, olha só o que está escrito aqui na Igreja Remanescente, página 49. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Ou seja, a ação, ela é importante? Claro que ela é importante, mas a consagração também é muito importante. As pessoas precisam ver Jesus através de nós, as pessoas precisam ver Jesus nos nossos atos, o nosso testemunho, ele é muito poderoso, né? Mais do que apresentar de cara uma doutrina, as pessoas elas vão ver em você o cumprimento da lei de Deus, elas vão ver em você a transformação de vida, elas vão ver em você o amor que você sente, não só pelo próximo, mas como para Deus também. E a ação missionária, né? O que você tem feito? Eles nos instigam aqui para que nós, além de orarmos por 5 amigos, né? Nós entreguemos o livro missionário. Será que as pessoas do seu ministério pessoal receberam o livro? Será que você se preocupou em comprar livros, né, agora no final do ano e presentear pessoas do seu trabalho, pessoas conhecidas? Será que você tem convidado seus amigos para assistir a TV Novo Tempo, ouvir a Rádio Novo Tempo, conhecer os aplicativos? Sabe, irmãos, não faltam oportunidades. Tanto a TV Novo Tempo quanto a Rádio Novo Tempo tem um conteúdo fantástico, diversos assuntos sobre saúde. Esses dias mesmo tive a oportunidade de gravar sobre conselhos jurídicos. São vários links que a gente tem, que a gente pode passar adiante e servir, né, as pessoas, e não só isso, apresentá-las ao Evangelho, né, a verdade. Depois nós temos como tema aqui o batismo do Espírito. O batismo do Espírito, ele já está acontecendo, mas a mensagem, né, que precisa ser levada, ela não vai ser levada por argumentos, né? Não vai ser levada pela nossa oratória. Nós estudamos isso recentemente na lição da Escola Sabatina, né? Mas sim pela convicção profunda do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem convence. Nós só somos porta-vozes, diferentes tipos de porta-vozes. Eu sou porta-voz no meu ministério pessoal, você é porta-voz do seu ministério pessoal, mas quem de fato convence é o Espírito de Deus. Fiéis ou rebeldes. Hoje você pode até ser bem visto por ser cristão, por ser adventista, mas vai chegar um momento em que vai haver uma inversão. Vai chegar um momento em que nós vamos ser considerados rebeldes, porque nós vamos nos negar, né, a cumprir ali o decreto dominical, a deixar de trabalhar no domingo, e vamos manter os nossos princípios, a lei de Deus, né, nossa fidelidade à lei de Deus, que fala sobre o sábado como um dia de guarda. E quando chegar esse momento, irmãos, nós vamos precisar andar na contramão do mundo. Nós vamos ser tratados de uma forma que nós nunca fomos tratados. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, isso é um fato, né? Isso é uma profecia, nós temos ciência disso. Mas será que nós estamos nos preparando? Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada e eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente Deus e a sua palavra. Será que nós estamos prontos e preparados para isso? A aplicação pessoal desse dia de hoje fala que alguém disse que os cristãos são como barcos, né? O barco ele pode estar na água, desde que a água não esteja dentro dele. Da mesma forma, nós vamos estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro do cristão. Sabe, nós precisamos ser influenciadores. Grande parte dos erros do povo de Deus no passado foi que muitas vezes em que Deus colocava eles para serem influências, eles acabavam se tornando influenciados. E assim eles se distanciavam e isso muitas vezes atrasava muitas bênçãos na vida deles. Hoje, nós precisamos apressar a volta de Jesus, nós precisamos trabalhar em prol da volta de Jesus, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser influências e não influenciados. Por fim, irmãos, é hora de orar. Nós precisamos orar, primeiramente, né, agradecendo a Deus pelo interesse, né, que Ele tem na salvação de todos e pela paciência dele conosco para que a gente possa estar engajados nessa obra. Eu não sei você, mas eu imagino que Deus tem uma paciência muito grande conosco, né? Tantas vezes nós nos recusamos em fazer a vontade dele, em pregar sobre a palavra dele, e Ele tem tido paciência porque Ele quer nos usar, Ele quer dar um sentido para a nossa vida, Ele quer que nós sejamos servos fiéis a Ele, Ele quer que nos animemos para essa missão.
Nós também precisamos fazer uma confissão no dia de hoje, perdão pelas vezes que a gente não se envolveu na missão, às vezes que nós fomos omissos, às vezes que nós poderíamos ter pregado e nós não pregamos. E também, principalmente, pedir também perdão pela muitas vezes que nós não doamos os recursos para a pregação desse evangelho. Nós sabemos que grande parte, das nossas ofertas, dos nossos dízimos são direcionados para a missão mundial. E isso é importante, não só essas devoluções que nós fazemos, mas também as ofertas que nós fazemos nesse sentido. Orando com a palavra de Deus, o Senhor deseja que todos sejam salvos e que todos estejam maduros para a colheita. Portanto, que nós colhamos frutos para a nossa vida eterna e possamos já começar a desfrutar. Por fim, nós precisamos interceder pelos missionários também da Janela 1040. Irmãos, pessoas que já estão sendo perseguidas, pessoas que já vivem com risco de perder a sua vida porque estão pregando. Nós precisamos orar por essas pessoas também, das grandes áreas urbanas em que é difícil adentrar. Hoje nós temos criado centros urbanos ao redor do mundo para alcançar, esse público, mas vamos orar por eles também. E por fim, pedidos pessoais, precisamos orar pela nossa capacitação pessoal do Espírito Santo para que nós possamos ser um missionário. Não é fácil, nós precisamos pedir esse reavivamento e essa unção do Espírito Santo todos os dias. Sem ela, nós seremos meros porta-vozes. Com ela, nós seremos verdadeiras bênçãos para o mundo. E efetivamente, nós poderemos abreviar a volta de Jesus. Que esse possa ser o seu desejo, a sua oração, nesse dia de hoje, dia 29, dia 8 dos 10 dias de oração. Não se esqueça de abrir uma caixinha no seu Instagram, no seu WhatsApp, para que as pessoas mandem pedidos de oração. Irmãos, as pessoas estão sedentas e nós precisamos oferecer a água da vida, a água que traz saciedade. Um grande abraço. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.